Fala galera, tô aqui para apresentar para vocês a Tudo em Neon, que é um estúdio especialista em reproduzir logotipos, frases, desenhos e tudo que você imaginar em neon. Eles entregam com agilidade e eficiência que você precisa para decorar e iluminar todos os espaços que você desejar. É só ver aí no estúdio do Planetinha como ficou bonito o nosso logo estampado aí entre eu e o Humberto. Vai lá no Instagram deles, Tudo em Neon, para conferir que você vai pirar. Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Planeta Podcast. Hoje temos aqui um convidado especial, mas a gente precisa dar uns avisos aqui, ó. Tem curso da Vandinha no link da descrição, tem também a Hotmart aí, nosso clube de membros no Planeta Sobrenatural, que tem trechos exclusivos de Papo com a Vandinha e muito mais. E também tem o Planeta Secreto, que tem trechos exclusivos meu e do Humberto por lá. Então vira membro lá, participe dos cursos da Vandinha, que vale muito a pena, tá certo? E hoje temos um convidado aqui, que é um nosso amigo do Planeta Studios, está lá no Projeto Farol. Você que não conhece o Projeto Farol, vá lá conhecer o Projeto Farol, que é o nosso canal de espiritualidade. Tem vários apresentadores lá, incríveis, com episódios toda semana lá, todo dia lá, segunda a sexta tem um episódio novo. Então vá lá conhecer, que eu garanto que você vai achar incrível, tá certo? Né, Bertinho? É isso, Ivan, voltando com um projeto novo para contar, com histórias novas que a gente estava aqui antes de começar o programa, que eu até não estavam na pauta, mas eu vou puxar como pauta. Estava comentando que o Ivan é o projeto que tem a curva de crescimento ali, que a gente enxerga mais consistente. Então, parabéns. Obrigado. E Ivan bombou com corte esse final de semana. E eu queria saber, já vou abrir com isso, Ivan, porque com o corte bombando vem muita coisa boa, vem muita gente legal perto da gente, mas também vem o pessoal pra encher o saco. Isso é uma coisa natural que a gente já tem percebido aí. Como é que foi o seu final de semana, Ivan? Então, primeiramente, obrigado pelo convite. É sempre bom estar com vocês aqui no Planeta, que eu gosto muito. E é um prazer participar do Projeto Farol com vocês, ou Projeto Farol. Então, esse final de semana foi surpreendente, né? Eu trouxe aqui um mago dos dragões, magia natural, e ele falou sobre a criação das cervejas com as bruxas e tudo mais. Cara, foi uma chuva de comentários positivos e negativos, né? Mas é sempre bom, né? Aquilo que diverge, aquilo que entra em... A gente está sempre na expectativa. A gente preferia que fosse feito de uma forma inteligente, né? Uhum. Olha, não é bem assim, assado. Agora, quando começa, às vezes, com algumas observações, a gente fica um pouquinho, uma peninha, né? Uma peninha da pessoa, porque não precisa, né, de agressividade. Pode ser uma coisinha mais sutil. Mas se você só sabe ser agressivo, venha, que a gente está aqui também para ajudar você na sua agressividade. Eu sou psicanalista. Só chegaram clientes, então. Bons clientes, muitos clientes. E bombou, né, gente? 1 milhão, praticamente, já de visu, né? Não é pouca coisa, né? Não, vai bater hoje aí 1 milhão, falta acho que 19 mil, mas em 4 dias bateu 900 mil, então 20 mil é a fichinha aí. Exatamente. Deve estar para chegar. Você estava falando um pouco de, eu não sei se eu posso chamar de terapia quântica. Sim. Mas que é interessante a gente se aprofundar um pouco, porque assim, a meu ver, posso estar enganado, mas é uma maneira de você se ajudar na espiritualidade, não necessariamente com espiritualidade diretamente, né? Exatamente. Uma das questões quânticas que precisam ser levadas em consideração, gente, é o seguinte. Dentro daquilo que eu creio, nós estamos dentro de um grande caldeirão, né, energético. E esse caldeirão energético ele se estende tanto do campo físico, material, visível, como a campos menos visíveis, mais sutis na espiritualidade. Então, como não existe lá nem aqui, é tudo sobre esse lugar que nós estamos vivendo, esse tempo que nós estamos vivendo, que tudo vive em conjunto, passado, presente, futuro. Da mesma forma, são os corpos sutis. Estão todos aqui presentes, só não são visíveis para a maioria das pessoas. Então, quando você faz o tratamento quântico, você lida com a pessoa desde dos corpos mais sutis, que já estão na espiritualidade, né? Porque nós falamos em 7, 8, 9, mas são infinitos. Porque o meu corpo está interligado ao corpo de vocês, ao corpo de uma borboleta, lá no Japão, enfim. É aquela história, né? Um bater de asas no Japão modifica o mundo todo. E é verdade, porque tudo está interligado dentro dessa sopa energética. É aquela história de você jogar uma pedrinha na água
e ela criar ondas. Uhum. Ela vai criando ondas e ondas e ondas infinitas. Assim é também a questão quântica. Então, o tratamento quântico é um alinhamento de todos esses corpos sutis. Então, você se cura, embora você viva dentro de um ambiente, muitas vezes, doentio. Né? Porque o planeta está doente. As cabeças estão doentes. As mentes estão doentes. Né? E, então, quando você faz um processo quântico, você cura esse plano físico em que você se encontra e, ao mesmo tempo, você faz uma barra de proteção em relação ao universo, né? Porque você tem que receber as coisas positivas, mas se isolar um pouco para as coisas negativas. Que é esse pensamento coletivo de desgraça, por exemplo. Como que desgraça vende, né, gente? Se você ligar o jornal hoje, a televisão hoje é só sobre as enchentes. É quem morreu, o cachorrinho que estava preso não sei onde, é só sobre isso. Né? Agora, se uma pessoa consegue uma coisa fantástica, maravilhosa, ninguém fala sobre isso. Nós estamos recebendo visitas de ETs aí, ninguém está falando sobre isso. Por quê? Porque parece que... Agora, se aparecer uma espaçonave aí e derrubar um palácio de governo de qualquer país, aí são milhões de mortes, vai ser uma maravilha para a imprensa, né? Então a gente precisa ver o seguinte, como que nós estamos adoecendo e como nós estamos nos curando. E a cura quântica fala sobre isso. Então você tem a questão mais simples, que é uma questão, por exemplo, de uma purificação que o Pai de Santo faz com banhos, com não sei o quê, ele está trabalhando no campo áurico. Ele está trabalhando com corpos sutis, ele está trabalhando quanticamente. Você tem o pastor evangélico que faz uma oração, faz uma imposição de mãos, ele está mexendo literalmente nos corpos sutis de forma quântica. Você tem o padre, você tem, enfim, você tem os religiosos, né? Os espiritualistas, você tem toda essa gente fazendo isso. Agora, existe uma questão científica ou paracientífica, né? Porque o que a gente faz não é comprovado pela ciência ainda, pelo menos não pela ciência convencional. E essa ciência mais cartesiana, sim, que acontece aqui no Ocidente. Tem alguns países, por exemplo, como a Rússia, por incrível que pareça, né? A Rússia faz pesquisas nesse campo há quase um século, né? Dessas questões todas, essas curas espirituais e tudo mais. Né? Nós aqui que estamos mais atrasadinhos com isso. E tem muita gente pesquisando no mundo todo, mas ainda é uma paraciência. O que é a paraciência? Então, nós lidamos com a questão espiritual e a questão física, porque nós compreendemos que é tudo uma coisa só dentro de um contexto. Então, quando você ativa a cura num corpo, você vai se aprofundando, você vai curando outros corpos, você vai curando todo um histórico de vida, como os tempos convivem, né? Dentro de um único tempo, é como se... Porque o tempo não é linear, o tempo tem curvas. E nessas curvas, né, é que a gente encontra a nossa vivência eterna. Então você cura também questões antigas, você cura vidas antigas, vidas passadas, reencarnações passadas, traumas e os contratos de alma que a gente sempre se refere. Lembrando que é uma paraciência, ninguém vai dizer assim, olha, você venha fazer um tratamento comigo porque você não vai precisar mais de médico. Nunca. Se você ouvir isso de alguém, esse alguém é um picareta. Tá? A medicina é tudo o que nós fazemos de forma comprovada. E o que nós fazemos hoje vai se comprovar na medicina daqui a uns anos. Sobretudo na era de Aquário, né? Então vai se comprovar. Então os médicos são a mão de Deus também, né? Agindo, a inteligência cósmica agindo, o conhecimento arcádico agindo, o conhecimento do universo agindo. Então, a gente não veio para substituir, tanto é que não existe a conversa de medicina alternativa, porque não tem alternativa. Não existe isso. Existe medicina integrativa. É você ajudando no processo de cura de uma pessoa. Qual a diferença? Muitas vezes a pessoa está num tratamento oncológico, um tratamento muito sério de saúde, né? Uma situação limite, e ela não consegue ter benefícios. Porque duas pessoas com a mesma doença, no mesmo nível, com a mesma condição socioeconômica, podem ter efeitos completamente diferentes. Quando ela tem ajuda
quântica, por exemplo, dentro de um tratamento, como eu faço e outras pessoas fazem, o que acontece? Elas encurtam o tempo de tratamento, elas têm um resultado mais positivo, mais rápido, né? E, enfim, então, muitas vezes a pessoa que tem o tratamento quântico, o tratamento integrativo, ela tem uma sobrevida, ela vai ter uma vida normal, vai viver por muitos e muitos anos, enquanto a outra acaba, apesar que ninguém vai embora um dia que se quer antes do tempo, mas ela vai encurtar essa vida na questão de qualidade. Ela vai viver sem qualidade de vida. Então, muitas vezes é isso que acontece, né? Então, o tratamento é uma coisa bem mais estendida, porque as pessoas precisam parar de acreditar que simplesmente uma consulta de um oráculo vai resolver qualquer coisa. O oráculo, ele tem o poder, sim, de mostrar o caminho que a pessoa está trilhando e não está vendo. A pessoa está caminhando e não está vendo o caminho que ela está trilhando. E a gente diz, olha, você está nesse caminho. Então, nesta possibilidade, você tem essas possibilidades. É uma questão de possibilidades. A questão quântica também são questão de possibilidades. Vidas alternativas, vidas paralelas, vidas dimensionais, é outra história. E você tem como mudar aqui. Um passo que você mudar nessa estrada aqui, no sentido de melhorar, você muda todas aquelas possibilidades. Se elas são negativas, elas passam a ser positivas. E você pode fazer, como eu faço, a limpeza quântica de contratos antigos. Ótimo, ela vai melhorar bastante a vida dela. Agora, se tiver alguma coisa no campo sutil, é retirado. Se tiver alguma coisa já no campo físico, o que eu chamo de tártaro, isso não é tirado simplesmente com o processo de libertação que eu faço na consulta. É necessário, muitas vezes, uma remoção mecânica, feita através de aparelhos, através de purificadores, né? Purificadores quânticos. Então, é preciso ser feito isso para que saia do corpo físico, porque enquanto não for uma doença declarada, diagnosticada, né, pela medicina, porque a medicina, quando é que ela descobre a doença? Quando ela já rompeu. É como se fosse um furúnculo rompendo, não tem o que fazer. O médico vai entrar com antibiótico, é aquilo ali, ele vai romper. Agora, nós conseguimos pegar a semente do furúnculo e impedir que ela nasça. Isso é que nós conseguimos fazer dentro do processo quântico. Cuidar da doença antes que ela se estabeleça. Então, existem fases, né? Existe o tratamento, consulta, o tratamento e, muitas vezes, orientação, né, de fitoterápicos. Fitoterápicos que a pessoa compra numa farmácia, compra em qualquer lugar que não tem prescrição, né? Que não existe uma prescrição médica, porque nós não somos médicos para prescrever. Então, muitas vezes, a pessoa precisa passar por 3 fases, né? Ela precisa investir nela, ela precisa investir na cura. Não é uma coisa que caia do céu. Parem de procurar milagres, né? Eu não sou santo, eu não faço milagre, definitivamente. O que eu faço é um trabalho de amor, de dedicação, né? E esse trabalho demanda não só a expectativa de quem procura, mas as ações de quem procura. Ivan, tem 2 coisas que eu fico pensando. Assim como você falou em relação à medicina, em relação ao corpo, o indivíduo ele tem especificidades, então o médico vai entender como aquele corpo reage àquele medicamento ou aquele tipo de tratamento. Quais são as terapias que você tem lá à disposição e como você consegue, que eu imagino que quando a gente fala de alma, deve ser mais específico ainda do que corpos, né? Deve ter muito mais vertentes e possibilidades até para entender e para tratar. Exatamente. No caso das doenças estabelecidas, né, já é um acordo de sofrimento, um acordo de alma negativo já materializado. A pessoa já fez tudo, já materializou. As especificidades de cada um, claro, existem. E isso, a medicina, ela é mecanicista. Quebrou, conserta. Não serve, retira. A medicina é isso. A medicina, ela é mecanicista. Ela é cartesiana e mecanicista, né? O processo quântico, né, da medicina integrativa, a gente não cuida de doença. Nosso papo não é com doença, nosso papo é com o doente, né? A gente fala paciente muitas vezes. Um dia desse alguém perguntou, mas paciente, qual é a sua formação? Bom,
A minha formação é o que menos importa aqui. Né? Isso se você entrar no meu site, institutoivanmartins.com.br, você vai ver toda a minha formação. A questão aqui não é essa, porque paciente é todo aquele que procura para perguntar. É o perguntador. Né? Enquanto a consulta é isso, a consulta é sobre perguntar. Então, o paciente é aquele que pergunta e o terapeuta é aquele que responde. Né? Então, existe a questão da medicina tradicional. Hoje ela se abre, você vê que tem várias técnicas integrativas que fazem parte do SUS hoje. Né? Se abriu para acupuntura, se abriu para cromo, para várias técnicas. Né? Mas ainda tem aquelas pessoas que parece que fica com reserva de mercado, certo? E o que é uma bobagem, porque o verdadeiro terapeuta quântico, ele não se mete com a medicina, não nos interessa a medicina. A primeira coisa que nós fazemos quando o paciente chega é não abandone seu tratamento. Você não está tratando, então eu não posso fazer nada por você. Você tem que procurar o seu médico, você tem que procurar, ele vai te indicar o especialista, quer dizer, a gente não se envolve com a medicina, certo? A gente não interfere em medicação, a gente não interfere em processo terapêutico. Não é assim que funciona. E as máquinas que você está me perguntando, quais são as técnicas, por exemplo, a minha formação é muito extensa, né? Então, eu vou desde a acupuntura, né? Eu sou formado também em auricular terapia pela Escola de Nogier, na França. Então, eu tenho todo um aparato dentro dessa área. Sou cromoterapeuta, sou fitoterapeuta não médico. Então, eu tenho, e assim também como homeopata. Então, eu tenho uma gama de possibilidades, né? Trabalho com a parte da radiestesia, né? A psicotrônica e a radiônica, inclusive a medicina à distância, porque como tudo está interligado, não tem distância para fazer o processo de cura. Então, é preciso que cada um, aí você vai entrar naquela questão que você falou, porque tem as especificações de cada pessoa, tem aquela singularidade da pessoa. Então, você tem que usar as ferramentas que você tem dentro de um processo que serve para aquela pessoa, serve para aquela condição. Então, por exemplo, se eu atendo uma pessoa da Europa, que praticamente todos os dias eu atendo pacientes da Europa, dos Estados Unidos, da Oceania, tudo quanto é canto aí. Eu não posso trazer essa pessoa para um tratamento aqui. Não tem como. Então, eu tenho desdobramento. Né? Eu faço por desdobramento. Né? O que muita gente chama de viagem astral. Eu faço por desdobramento. Eu vou lá onde ela está. Aí eu faço o meu diagnóstico quântico, que não é o diagnóstico médico, não tem nada a ver uma coisa com outra, e trato quanticamente. Aí eu envio o que precisa ser enviado, eu tenho máquinas específicas para isso, para enviar esse tipo, são emissores, né? Emissores de medicamentos, de cura, né? E é feito tudo por forma radiestésica, tudo por questão de radiônica e psicotrônica. Então, gente, a coisa é bastante vasta. O que acontece hoje é que a pessoa faz um cursinho ali, de alguma coisa, de 15 dias, uma semana, de um mês, ou 6 meses que seja, e está pronta. Só que não. Eu respeito a contribuição dessa pessoa, né? Por exemplo, quando eu fiz Reiki, eu fiz 2 escolas de Reiki. No Brasil, eu fiz uma ligada ao Osho Reiki. Osho Reiki Osho foi um espiritualista que foi condenado por ser materialista. Ele tinha acho que 30 ou 40 carros. Rolls Royce, né? Rolls Royce e tal. Ele foi condenado por isso, mas ele era uma pessoa incrível. Eu fui discípulo de um discípulo direto dele. E o Panachete. E foi maravilhoso. Então eu fiz todas as fases e tal, mas na época no Brasil tinha virado comércio. Qualquer um fazia curso de Reiki, hoje faz até pela internet. Ótimo, porque se eu creio na questão quântica, é possível fazer sim um curso à distância, não tem o menor problema. Mas na época eu vou para o Japão e faço com uma pessoa já muito idosa que bebeu da fonte. Então eu fui na fonte buscar. Eu não falo uma palavra de japonês, ele não falava uma palavra de português, não aprendeu, como eu também não aprendi nada, tá? Mas ele me passou todo o conhecimento Reiki.
na origem. Então eu sinto muito, né? Às vezes a pessoa fala, você é arrogante. Eu falo, não sou arrogante. Eu tive acesso, eu dediquei a minha vida a isso. As pessoas compram carros, as pessoas fazem festas, todo o dinheiro que eu ganhei na minha vida, eu dediquei a esse trabalho. Então eu sinto muito, né? Se isso ofende alguém. Mas a minha intenção é ajudar as pessoas. Então, essa formação, ela é muito, muito específica. Então, essas ferramentas, se você entra lá, por exemplo, no meu site, você vai ter acesso a isso, você vai ver, fiz o melhor curso do mundo de florais. Eu sou criador dos florais quânticos, Recomeçar, não é? Que são uns florais ainda mais sutis do que os próprios florais de Bach, certo? Ou de Saint-Germain, eles são mais sutis ainda, né? Porque trabalha a questão da cromoterapia. Mas isso tudo é uma questão de mergulho. Você não pode fazer isso mais ou menos. Não dá para ser meia boca nessa área. As pessoas precisam entender isso, que se eu me oferecesse como espiritualista, médium, ok, era o conhecimento simplesmente da entidade que estava comigo. Mas não, eu ofereço o meu trabalho, o meu carinho, o meu amor dentro de um trabalho quântico. Então eu tenho que ter formação. E não se forma um terapeuta quântico, gente, em 1 ano, 2, 3 ou 10. Não se forma. Isso é bobagem. Não é? O terapeuta quântico, ele tem que entender de muitos assuntos. Ele tem que ter uma formação vasta. Porque senão, ele vai ser um médium trabalhando no lugar errado. Com todo o respeito que eu tenho pelos médiuns. Mas ele vai ser um médium trabalhando no lugar errado. Aquilo que é espiritual, aquilo que é totalmente espiritual, aquilo que não demandou formação, que não demandou dê de graça o que recebesse de graça. Essa é a regra. Por quê? Eu não poderia dar um passe em você usando a energia de um espírito e te cobrar. Não seria correto isso, né? Agora, o meu trabalho, ele demanda, até hoje, muito estudo, muita viagem, muito conhecimento, né? Então, ele tem um preço que cobre isso. Então, separar o trabalho quântico do espiritual. Embora a espiritualidade, como você colocou, está dentro desse trabalho. Mas aí são as orientações. É aquilo que não se cobra. É aquilo que Ariel chega para mim, que é meu anjo, por exemplo, né? Que eu, graças a Deus, vivo cercado deles. Muitos anjos. Aqui está cheio de anjos agora. Já os que vieram com vocês, o que estava com o menino, o que veio comigo, o que está chegando. Então, isso daqui, se vocês conseguissem ver, isso aqui está pior do que um metrô 5 horas da tarde. Tá? Isso aqui está assim. Porque nós vivemos com essas energias positivas, né? Então, o que esses anjos passam é passado de graça. É aquela hora que a pessoa está comigo no tratamento e ele vem e fala assim, olha, diz para ela sobre isso, 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 isso. Aí eu começo um assunto e a pessoa lembra de um sonho que ela tinha, de uma vontade que ela tinha, que agora é possível, que ela pode realizar, né? Aí o cara liga para você uma semana depois e fala assim, Ivan, você fez um milagre na minha vida. Fala, não sou santo. Ivan, você acredita que uma coisa que eu nem sonhava mais, eu mandei um currículo, o cara me contratou. O cara me contratou, Ivan, eu estou saindo de um salário de 3 mil para um salário de 25. Como assim? Eu falo, como assim? Você não está aceitando, não? Agradece só e recebe. Agradece e recebe. Não é um milagre, é uma constatação energética que você teve de alguma coisa. Então, vocês entendem que é muito maior essa questão dessa cura, né? A pessoa, às vezes, precisa de mentoria. Tem pessoa que precisa de mentoria. Por exemplo, você liga para mim e diz assim, Ivan, estou com um problema aqui no podcast, por exemplo, que não está acontecendo, graças a Deus, mas estou aqui no podcast, o que está acontecendo? Né? Eu vou falar para você, olha, filho, é o seguinte, vamos fazer um processo de mentoria, vamos conversar. Você está disposto a mudar? Porque não existe mudança sem uma mentoria. Né? Ou auto-mentoria, ou alguém mentorizando. E se está mentorizando, tem mudança. E se tem mudança, tem que agir. Vamos agir? Vamos fazer? Vamos. Aí você estoura. Então é assim que funciona em todas as áreas. Expliquei direitinho? Acho que sim. Eu acho que é interessante isso, mas eu queria
um exemplo, assim, mais prático? Porque eu imagino, assim, na minha cabeça, pelo que você está falando, você tem uma porrada de ferramentas Sim, que vão abordar diferentemente conforme a situação do cara, né? sim. E tal. Eu queria só deixar um pouco mais claro para a gente ilustrar um pouco melhor. Por exemplo, um cara que vai lá no seu consultório, ele passa por essa consulta, né? Sim. Então, eu não sei se você faz oráculo com todos ou não, mas assim, só para entender um pouco melhor, que tipo de problema é compatível com que tipo de ferramenta? Ou seja, só para... Vamos supor que o cara lá tá com uma vibração muito baixa, eu não sei, tá? Tô inventando aqui. Então, esse tipo de problema, ele se encaixa numa máquina determinada ou no floral. O que mais ou menos vai para cada canto, assim, sabe? Exatamente. Vamos supor. Não, eu vou te contar, na verdade, vou te contar uma história. Boa. Vou te contar uma história. Uma vez chegou um cara no meu consultório, ele devia ter uns 30 e poucos anos, 35 anos por aí. Cara amarrado, marrento. E eu fazendo as medidas, eu fiz o oráculo dele. Quieto estava, quieto ele ficou. Tem aquela pessoa que não tem expressão, né? Poker face. Aquela coisa assim, né? Ou ele botou o cu a cara toda, o que aconteceu? Congelou. E vai daqui, vai dali e tal. Eu falei, senta naquela poltrona, por favor. Ele sentou. Eu tira o sapato. Ele falou, como? Tira os sapatos. Pra quê? Eu falei, tira os sapatos. Peguei uma toalha, botei no meu colo, botei uma almofada por baixo da toalha. Peguei 2 pontos no pé dele, e quando eu peguei os 2 pontos, desabou. Chorou por 2 horas. Tudo que ele precisava era um desbloqueio de uma catarse. Esse cara hoje é meu amigo pessoal, sou padrinho de 2 filhos dele, amigo da esposa, amigo da mãe, do pai, do periquito, do cachorro. Tá? Tudo que ele precisava era desbloquear 2 pontos. É muito difícil responder isso para você, porque depende de como a pessoa chega, certo? Porque vocês dois trabalham juntos. Eu já estou aqui pela terceira vez com vocês, né? Nós tivemos uma primeira, depois tivemos um grupo do pessoal e agora estou aqui. Eu olho para vocês, eu vejo vocês por dentro, né? Então, digamos que se vocês estivessem conversando comigo dentro de um consultório, eu já estaria caminhando vocês para algum tipo de processo. Eu já saberia o que você precisaria, né? Sobre a sua sensibilidade, sobre as suas sensibilidades, que são completamente diferentes, né? Vocês, eu acho que se dão bem exatamente por isso, vocês são muito diferentes em muitas coisas. Então a gente já vai sentindo. Então, se eu continuar aqui, eu vou dar diagnóstico, não é diagnóstico. Eu fiquei curioso. Só dá se você vê alguma coisa, hein? Se tiver coisa ruim, fala. Eu dou diagnóstico quântico, né? Mas assim, porque eu estou lidando com o emocional de vocês. Então, a abertura para a gente é muito complicada. Você entende? É muito complicada essa abertura para a gente. A gente vê mais do que quer ver, às vezes, quando não pode ver, né? Às vezes eu estou dentro de um transporte coletivo, um avião, qualquer coisa, viajando de navio, fazendo qualquer coisa, e eu vejo uma pessoa completamente desequilibrada. Essa pessoa nunca vai procurar ajuda, nada. Certo? Eu vou dando uma de João sem braço, tá aqui, tá ali, né? Cumprimento, dou um sorriso, Aí eu vou dando chance, a pessoa se abre alguma coisa, eu vou e faço o tratamento. Aí eu não falo em dinheiro, não falo nada, porque não é sobre isso ali. Ali é uma chance que eu tenho, porque eu preciso estar fazendo esse trabalho. Eu só vivo fazendo esse trabalho. Então, se eu estou viajando, eu estou curando quem está do lado, quem está na frente. Aquela criança chata que chora o voo inteiro, né? Eu vou, mentalizo a criança, dou um calmantinho, a criança dorme, vai acordar lá, vai chegar. Então sempre tem uma criança chata em voo, né? Um cachorrinho latindo, que eu amo cachorro. Não que eu não ame criança, né? Mas amo mais cachorro. Então a gente manda um pensamento positivo pro cachorrinho, o cachorrinho desmaia, dorme, né? E o dono fica feliz, a mãe fica feliz.
Então, gente, é sobre isso. O tratamento quântico ele é feito de várias formas, de várias maneiras, de vários acessos, sempre respeitando, evidentemente, o Deus que vive no outro, o livre-arbítrio. Então, naquele momento, eu vou aliviar aquela dor, aquele sentimento, para que ele tenha oportunidade de buscar ajuda. Porque às vezes a pessoa está tão ferida. Por que às vezes a gente recebe agressão pela internet? Porque às vezes a pessoa está tão machucada, tá? Que se você tocar, dói. Então não adianta você fazer carinho em cima de ferida. Como é que você vai fazer carinho em ferida? Então você tem que ter muita sutileza, sabe? E nem tudo que você vê numa consulta, às vezes você pode falar. Por exemplo, se a doença está no corpo físico, você fala, olha, tu procura um médico. Eu vou te ajudar, você vai procurar um médico. Tá? Eu estou vendo isso, você procura para confirmação. É batata, geralmente é 100%. Tá? Vai encontrar a questão. Se está 2 corpos acima, eu vou dizer para ela, olha, você tem uma propensão, né? A isso nós temos que cuidar. Se está no 7º, ela não vai nem saber. Eu vou tirar dali, porque dali já está no corpo sutil, muito sutil. Então você tira assim com a mão, literalmente. Mas daqui você vai cuidando. Agora, se a coisa já estiver num ponto sem volta, que tem ponto sem volta. Tem ponto sem volta. Aí você manda para o médico e cala a boca, não fala nada. Né? Porque quando eu digo para a pessoa, você precisa fazer o tratamento, eu já sei que eu posso ajudar. Eu ainda tenho como evitar que aquilo chegue no corpo físico. Agora, está no corpo físico. Já está ali de um jeito que... dentro do corpo físico também tem outras divisões, tá, gente? Tem grau 1, 2, 3, 4, 5. Então tem que ver em que grau está nisso. Até que está estabelecido, está tratando, ok. Agora a pessoa chega no teu consultório, ela nem sabe que tem. Ou negligencia. Está sentindo, está complicado, mas negligencia. Então isso você não tem nem o que falar mais. Você só fala, procura um médico. Eu vou te ajudar a ter qualidade de vida, mas procura um médico. O que eu tenho? O médico vai dizer. E geralmente a pessoa vai, se identifica. Às vezes fica com raiva da gente, né? Porque ela não estava sabendo, você contou. Fica com raiva da gente. Né? Quantas vezes eu chego para a pessoa e falo assim, olha, você está cuidando disso? Não, ó, cuida. A pessoa vai ver, já está com diabetes estourando, já está com... Né? Aí a pessoa tem que tomar mudanças de vida, mas você chega e ajuda naquele processo. Então é muito difícil essa questão prática. Eu te citei a história do rapaz que, de repente, eu peguei no pé dele e a coisa resolveu, porque tem pontos específicos, né, para fazer essas catarses, essas coisas todas. Mas poderia ser a mão. Sim. Tá? Poderia ser um abraço. Vocês não têm ideia do que um abraço pode fazer com uma pessoa quando ela não sabe o que é um abraço. Tem muita gente que é criada feito bicho. Depende do bicho também, né? E meus cachorros, desde que nascem, eu trato como se fossem bebês. Então, depende. Às vezes eu olho para o meu cachorrinho e falo assim, eu tenho muita sorte em ter você, tenho 2, né? Eu olho para um e falo, tenho muita sorte em ter você, você tem muita sorte em me ter também, porque eu penso, tem muita criança que não tem o que você tem. No sentido de carinho, de amor. Não as crianças que estão perto de mim, né? Porque eu dou carinho e amor para todas aquelas que eu encontro. Eu sou muito até derretido com criança. Mas eu digo assim, a gente sabe como é que o mundo está, né? Sim. A gente sabe como é que o mundo está. Então é muito difícil você definir as ferramentas. É uma caixinha. Eu chamo de caixinha de ferramentas, mas é uma caixinha sem tampa e sem beiradas, né? Porque você vai agrupando, sabe? É como se você fosse colocando aqui no centro dessa mesa todos esses instrumentos. Tem instrumentos que deixam de fazer sentido, outros voltam a fazer sentido depois de algum tempo. Sim. E você vai experimentando, mas o que eu digo é o seguinte, eu não tenho uma única história na minha vida de clientes que me procuraram e que fizeram o que precisava ser feito e não tenham resolvido as suas questões. Nenhum. Mas prestem atenção. Que não tenham feito, né? Que tenham feito o tratamento que não tenham resolvido. Que tenham feito, quer dizer, não sou eu que faço. Eu simplesmente limpo o caminho das pedras e digo agora caminho.
Se a pessoa fizer, não tem como. Então, os instrumentos são os mais variados possíveis. Certo. Eu acho que agora a gente podia entrar na questão do contrato de alma e como ele influencia nisso, mas acho legal explicar o que é o contrato de alma para a gente começar do zero. Eu dei uma pesquisada. Deu, né? Mas eu acho melhor saber de alguém que entende. Os meus contratos de alma, que eu me refiro, é o seguinte: nós somos deuses em formação. Isso é bíblico. Para quem crê na Bíblia, eu creio, né? Nas Bíblias, porque são 5, não é só uma. Né? Nós temos a católica, a ortodoxa, a evangélica, nós temos a hebraica e temos a judaica. Hoje, esses dias ainda falei no meu podcast a respeito disso. Então, eu creio que exista muita inspiração nisso tudo. Mas, enfim. Sois deuses. João 10:30. É claríssimo. Então, nós somos deuses em formação. E como deuses, nós temos a consciência de que existe a escrita, mas que nós não temos ainda a capacidade de escrever, como se fôssemos crianças. Né? Ontem eu recebi um vídeo do meu sobrinhozinho, do meu afilhado, lendo um livro para o irmão, que é o bebê dele. O irmão tem 15 quase e ele tem 2. Né? Ele lendo, fazendo como se estava lendo. Por quê? Ele sabe que ali se conta uma história. Ele só não sabe fazer ainda. Então ele inventa. Nós, como deuses, nós sabemos o que é correto, o que é luz. Mas muitas vezes nós não damos conta de caminhar nessa luz. E nós erramos no processo de errar, que é humano. Porque se Deus nos quisesse perfeitos, teria feito todos nós perfeitos. Deus nos fez para aprendermos. Um cachorro não aprende a ser cachorro. Ele nasce cachorrinho, morre cachorrinho. Nenhum animal da natureza, nenhuma planta, eles não nascem para evoluir, eles nascem simplesmente para serem aquilo que são. Nós não. Nós podemos partir de um ser grutal, de um brutamontes, nós podemos partir para um ser quase angelical nesse mundo. Nós conhecemos alguns, né? Nós conhecemos um Chico Xavier da vida, uma irmã Dulce. Quantos nós conhecemos aqui? E chegaram à angelitude aqui. Né? Então, dentro desse princípio, nós sabemos quando nós pisamos na bola. Então, o que acontece? Vem a culpa e o remorso. O remorso e a culpa, né? O diabo, se ele existisse, tinha vários nomes. Medo seria o nome dele, remorso seria o irmão dele, a irmã dele, caçula seria a culpa, ou a irmã mais velha, talvez, acho que mais velha que ele ainda. Então, dentro desses sentimentos, eu digo assim: eu pisei na bola, eu maltratei você, então eu tenho que vir numa outra vida e ser maltratado por ele. Que ótimo, né? Aí eu dou todos os motivos para ele me maltratar, aí ele cria um complexo também de culpa, de remorso, Aí ele vai criar outra coisa e fica essa roda das reencarnações, roda de sofrimento, de dor e sofrimento. Esses são os contratos de alma. Né? Porque se a gente pega, por exemplo, a reencarnação espírita, como se ensina no espiritismo. Eu mato você. Você vem na próxima encarnação e me mata. Eu venho e mato você. Você vem e me mata. Não acaba nunca, não? Não acaba nunca, não? Porque é aquela história. Fica o ciclo da reencarnação. Por isso que a roda da fortuna também é a roda das reencarnações. E é o infinito. Então, quando a gente fala de contratos de alma, são esses contratos. E as pessoas não lembram. A pessoa chega aqui, por exemplo, tem uma dificuldade absurda em se relacionar. Né? Tem pessoas que conseguem, ter o dedinho podre, né? Só encontra o cara errado, só encontra a menina errada em termos, né? E sempre repetindo a mesma coisa. Geralmente repete as mesmas pessoas. Se você pegar uma menina que teve 10 namorados que deu errado, os 10 eram iguais. Porque ela vai repetindo. Foi o contrário de dor que ela fez. Ela vai arrumar caras bem canalhas, bem safadão, né? Bem ordinário, bem vira-lata, porque ela pede aquilo. Ela quer aquilo. O dedinho dela só escolhe aquilo. Os olhos dela vão em cima daquilo. Até o tipo físico é o mesmo. O cara também.
quando ele tem dificuldade. Ele vai arrumar só aquela menina que não diz respeito à vida dele. Ela vai preencher algum valor, mas não vai preencher os outros, daquilo que ele espera da vida. Então vai estar sempre repetindo. Até que um dia ele chega e fala, opa, peraí, é o mundo que não serve para mim ou eu que estou no lugar errado, fazendo as escolhas erradas? Aí ele destrói aquele contrato de dor. Muitas vezes, gente, isso acontece numa vida, mas na imensa maioria leva-se 100, 200, 300, 500 encarnações para a pessoa conseguir corrigir um contrato desse. Então, os contratos de alma são muito fáceis de encontrar. Quando eu converso com uma pessoa, que eu abro oráculo, então eu vejo, né, a questão espiritual, a questão emocional e a questão material. Aquilo que tiver contrato, eu já sei que não está bom. Eu já sei que ela está com uma vida terrível, financeira, uma vida de, desculpa a expressão, uma vida de merda no material, no espiritual. Aí eu vou investigar a fundo cada uma daquelas lâminas. E eu descubro onde, quando e como fez os contratos. Muitas vezes eu detalho isso para o cliente, para a cliente. Outras vezes eu não perco nem meu tempo. Porque vai ficar patinando na porcaria. Eu quero que a pessoa se liberte, eu vou ficar falando. Não. A gente vai lá, eu explico a situação e quebro durante o processo de quebra de contratos. Quebro aqueles contratos. Aí a pessoa fala, nossa, um milagre na minha vida. Que milagre? Eu não sou santo, não sou Deus. Né? Sou Deus em formação, mas eu não sou o Deus dela. Né? O Deus dela está dentro dela. Né? Então, a pessoa acha que é um milagre, e não é. É simplesmente a constatação de um passo torto. Né? De um passo que estava torto, levando ela para o outro lado que ela não queria. Porque é dessa forma. Isso acontece financeiramente. Vocês já viram que tem pessoas, por exemplo, que conseguem se levantar várias vezes na vida e vai para o chão? Não tem como. A pessoa tem uma inteligência acima do normal. Faz tudo, mas não consegue se manter numa posição de conforto financeiramente. Porque ela não se permite. Ela pisou na bola financeiramente em algum tempo, ou porque as pessoas acham que é só o gasto que é pisar na bola, né? Às vezes não, às vezes às vezes a pessoa teve uma vida meio de restrições, pão duro mesmo, né? Mão fechada, se apegou demais ao dinheiro, tem muito apego financeiro, muito apego material. E essa pessoa vem para cá, ela não consegue. Ela não consegue. Ela é assim, ela compra um celular, né? E ela só usa um celular, né? Como nós somos malucos, tem que usar 3, 4, né? Ela usa um celular. Ela compra um celular, esse aqui tá usado. Ela vai deixar no guarda-roupa até estragar. Ela não vai compartilhar esse celular. Porque a suvinice ali é grande. Só que ela tem consciência de que ela tá cometendo um equívoco. Né? É aquela pessoa que chega no final da vida e esparrama o que conseguiu. Só que ela esparrama porque ela sabe que é um peso, já não é mais uma bênção, aquela esparramada que ela deu. É um peso. É aquela avó que chega no final da vida, começa a tirar tudo que tem guardado e começa a distribuir. O avô. O que é isso? Ele está se desapegando. Porque é um peso, não é porque ele quer te dar. Ele quer tirar o peso das costas dele. Então é assim que se constrói os contratos de sofrimento no material, contrato de alma. E por aí vai. Questões de saúde, questões de abandono, né? A pessoa que é abandonada pelo pai aos 7, 8 anos, aos 3 anos, antes de nascer. O que é isso? Ele abandonou também. E ele criou para ele um contrato de dor. Tem uma questão bíblica que é muito séria. Se tua consciência não te condena, nem eu tampouco. Está tudo aí. Tudo uma questão de consciência. Então, se eu me condeno, está pronto o meu castigo. Nós somos, gente, o juiz, nós somos o advogado de defesa, de acusação, e nós somos o açoite, e nós somos o chicote, e nós somos as costas que recebem o chicote. Quando nós entendemos isso, a gente aprende a viver. Essa é a grande questão. Então, o contrato de alma é muito nesse sentido. As pessoas falam, às vezes, umas partes teóricas assim, compridas, né? Parecendo esperança de quem não age, né? Porque quem não age tem uma esperança muito comprida, né? E quem age resolve logo.
Então fica apreciando a esperança de quem não age. Mas é muito simples, a história do contrato de alma, ele é muito simples. E quando você mostra a pessoa fica assim, é, pois é, isso mesmo, né? Exatamente isso. A pessoa acorda e muitas se sentem até meio idiotas, mas não são. Não são. Tá tapado. É a história que eles estão falando hoje sobre as agressões que muitas vezes vêm através da internet, né? Vai se conectar com Deus. Gente, como assim? A minha vida é em torno desse trabalho. Eu abri mão de todo o restante, não estou reclamando, não. Graças a Deus, graças ao meu Deus interior, eu fiz isso. Mas eu dediquei e dedico a minha vida inteira a esse trabalho. E eu só falo sobre a luz, sobre Deus, eu só falo sobre isso. Mas eu não tenho como falar sobre o Deus que o outro acredita. E se o outro tem a mente muito fechada, ele não está no lugar certo, ele está no lugar errado. Imagina quem vai procurar um podcast que fala sobre espiritualidade, falando com o paranormal. É alguém que esteja afim realmente de abrir para outras possibilidades. Porque se ele quiser ouvir a história do pastor, do padre, do presidente do centro, vai lá. Aqui ele vai ver muitas vezes o que diverge. Nenhum de nós aqui, seja do Projeto Farol, seja os seus convidados que vêm aqui, como eu estou vindo hoje, nenhum de nós estamos interessados em concretizar o pensamento. Nós estamos com muito mais perguntas do que respostas. Nós estamos buscando. Então, quem vem aqui deve vir buscar. Agora, se veio buscar confirmação, aplausos para aquilo que ela já pensa, está no lugar errado. Você concorda? Vocês concordam comigo? Porque não tem como, gente. Como é que a pessoa pode vir num lugar como esse, achar que nós vamos falar das mesmas coisas que eles estão ouvindo dentro dos templos? Nós somos espiritualistas, a maioria de nós aqui. Aqui acho que quase ninguém aqui se identifica mesmo com religiosos, essas coisas. Quase todos espiritualistas. Então, nós já passamos essa fase da religião, né? Porque religião, religare, eu não preciso me religar a Deus porque eu nunca me distanciei dele. Eu sou essência de Deus, como todas as pessoas que estão sobre a terra. E fora de Deus, nós somos inanimados. Nós voltamos ao pó. Então não tem o que religar, né? Então nós somos... Então é sobre isso, é sobre essa questão do entendimento. Nós estamos vivendo, como você quer entrar na Era de Aquário, nós estamos vivendo a Era de Aquário. A Era de Aquário, gente, ela não permite a mentira. A Era de Aquário, ela desbanca a mentira rapidinho. Antigamente dizia assim, ó, a verdade, a mentira vem a cavalo e a verdade caminha. Então a verdade demorava muito a chegar. E quando a verdade chegava, a mentira já tinha destruído tudo. Hoje é instantâneo. Você fala uma caca aqui, alguém vem e te desmente, fala, opa, peraí. Né? E isso é maravilhoso, porque eu posso estar falando algumas besteiras também, eu não sou dono de nenhuma verdade. Mas diz assim, olha, você está falando besteira por isso, por isso, por isso. Pega a sua ideia e transforma ela numa informação, para que outros possam ter essa informação. Né? Foi o que eu falei esses dias, eu falei, gente, eu estou aberto para qualquer pessoa que queira participar comigo de um podcast, venha, vamos debater. Um debate bonito, gostoso, limpo, dentro da luz, né? Dentro da educação, né? Em respeito a quem nos escuta, porque aí nós vamos conversar. Né? Eu acho que isso é maravilhoso, essas possibilidades. Então a Era de Aquário, ela faz isso, né? Ela chega, nós estamos saindo de uma era de peixes, né? Nós estamos saindo dos sentimentos, das emoções, né? desse horror das guerras, porque tudo isso daí o que é? É o sentimento exacerbado. O sentimento de que você está me humilhando, você está me ferindo, então eu vou guerrear com você. Né? Eles podiam se virar entre eles. Né? Eu sempre falo que o Putin podia chamar o presidente ucraniano e os dois brigarem à vontade. Deixa o povo em paz. Se matem entre eles. Eles não querem? Resolvem entre eles.
A mesma coisa é tudo a política, né? As pessoas começam a se esconder atrás de uma ideologia, seja ela qual for, e eu sou o dono da verdade. E a era de Aquário, gente, é o avesso disso. Então, tudo isso que nós estamos vendo, essas brigas políticas, essas questões de guerras, não vão parar por essas guerras. Essas guerras vão aumentar. Eu disse aqui, no final do ano, que nós tomássemos conta do que queima, dos barros, lembra? Da lama. Vocês lembram disso? Sim. Que eu falei que nós teríamos grandes problemas com lama esse ano, grandes problemas com enchente, com tudo. Enchente no Brasil não é novidade. Mas o que nós estamos vendo está fora de qualquer normalidade da anormalidade. Uhum. E vai piorar, sobretudo no mundo. Né? Nós podemos esperar alguma questão muito forte de vulcão, alguma coisa. Terremoto, a gente já viu que também é questão vulcânica, também é questão são placas tectônicas, né? Mas também tem a ver com acordar algum vulcão por aí. E nós vamos ver isso, porque é lama, água e fogo. E fogo também significa guerra. Tá? E acreditem, se o mundo não acordar, se esse mundo atravessar o portal, tá, do tolerável, que eu acho que já está bem próximo, nós seremos visitados de forma escancarada. Nós vamos ter a visita de um irmão mais velho, um filho de Deus como nós, um Deus também em formação como nós, e vai dizer, não, daqui em diante vocês não seguem. Vocês são crianças mal criadas e vão ter que aprender sobre amor. E nós seremos visitados. Estamos sendo, né? Uhum. Mas nós seremos visitados ostensivamente e não vai demorar. Tá? O mundo está mesclado de seres híbridos, mas está mesclado. Nós temos muitos irmãos de outras esferas, de outros planos aqui. Encarnados, carne e osso, e às vezes incompreendidos, né? Porque são pessoas que vêm às vezes com um poder muito grande de conhecimento e tudo. Se vocês estudarem as questões de abduções, essas coisas todas, muitas mulheres declaram que sofreram abusos ou tiveram relacionamentos, né? Até com seres de outros planos e tudo mais, como se fossem demônios e tudo mais. A história da gravidez, muitas vezes casada, engravida, não sabe nem, né? Uhum. Da origem daquilo, e nasce crianças especiais. Então nós estamos aqui bombardeados já de seres híbridos. Nós estamos muito mais vigiados do que se possa imaginar. Eu vi esses dias uma matéria no Research, acho que foi lá, falando sobre que não sei quantas ogivas nucleares dispararam e não conseguiram chegar a contento. É como se elas fossem desligadas. Né? E eles contam a história, eu não vou me aprofundar porque eu não tenho os dados aqui, mas quem quiser que procure. Né? Então essas ogivas foram proibidas de serem lançadas. Então, na verdade, eu acredito que a Terceira Guerra ela já foi evitada. Ela já teve para acontecer e foi evitada através de interferência. Né? Então a gente precisa parar com essa intolerância em relação em relação ao outro, entender que somos todos irmãos, somos todos da mesma estirpe, viemos todos do mesmo lugar, brancos, pretos, amarelos, vermelhos, azuis, verdes que chegarem de outro lugar com uma forminha diferente, um tamanho diferente. Somos todos da mesma origem, somos todos do mesmo Criador. Né? E entender que talvez o que a gente chame de Deus, né, seja, na verdade, uma inteligência, não desse plano, que está aqui cuidando de nós de alguma forma, certo? E que Deus seja uma coisa ainda mais incrível, uma coisa ainda mais presente e ao mesmo tempo distante de nós, talvez a gente nem conheça a respeito desse Criador. E fica essas brigas, fica essas coisas, essas discussões,
a pessoa presa a uma Bíblia que tirou não sei quantos livros. Eu só digo uma coisa para as pessoas. Eu falo, olha, a Bíblia é sagrada, sim. Os textos são canônicos? É um questionamento. Tá? Os textos são canônicos? É um questionamento. Eu só gostaria que nós tivéssemos acesso a todos os quase 100 livros apócrifos que foram destruídos. Porque 16 estão aí. Né? Uma dificuldade para que seja apresentado. Como contam a história de Maria, Jesus e José, né? Como conta a parte da convivência social deles e tudo mais, os evangélicos aceitam são apócrifos, eles aceitam como documentos, né? Apócrifos, mas como documentos. Os outros eles não têm nem conhecimento. E os católicos aceitam também, mas como referência, mas também não é um livro canônico. Tem 7 livros da igreja que não são canônicos. São considerados, tem um outro nome, que agora me falha a memória, mas que não são considerados canônicos e nem apócrifos. São ali. Sim. É tolerável, né? Por quê? Porque cada uma dessas religiões, cada uma dessas doutrinas, aí nós temos as outras Bíblias, temos a judaica, temos a hebraica, que são diferentes entre si, tem a ortodoxa, e nenhuma dessas aceita os 4 evangelhos, né? Que a gente conhece, que são acrescentados no Novo Testamento, né? Então tem João, Lucas e tal. Então esses Mateus, então esses evangelhos são aceitos só entre os católicos e entre os evangélicos, até onde convém a eles. Então, abrir a mente, né? O mundo é muito mais do que isso. Nós somos uma poeirinha cósmica dentro de um universo infinito, né? E a gente precisa entender esse processo antes de começar a condenar. E a Era de Aquário vem para isso. A Era de Aquário, gente, já está falando, é ar. O ar, ele não tem peso. Né? O ar, ele não tem peso. O ar, ele simplesmente transmite, né? Se você tem um som, tudo é pelo ar, tudo é pelo... Né? Então, é a época da transformação. Então, a Era de Aquário veio para transformar. E essa transformação, ela veio para moer tudo que nós temos materializado em pensamento. Tudo. Tudo será transformado nessa era. E isso é muito real. Eu estava vendo esses dias a quantidade de aparelhos quânticos, por exemplo, e as pessoas acham que esses aparelhos quânticos são novidade. Nós já vivemos neste plano aqui, muitos chamam de Atlântida, muitos chamam de... Enfim. Mas hoje a arqueologia é menos cartesiana, né? Uma coisa mais ampla, já fala sobre inúmeras civilizações que foram afundadas pelo mar. Catástrofes, né? Queda disso, queda daquilo, e que inundou, que rachou, que afundou, enfim. Então, a Atlântida, por exemplo, ela tinha todo o conhecimento que agora... E já falavam nos livros antigos. Já falava. Você vai pegar livro do século 3, 4, de pessoas que falam sobre a Atlântida. E eles falavam de formas de energia. E nós sabemos que se você pegar um cristal, se você pressionar ele com muita força, você acende uma lâmpada. O que acontece quando você pega uma cama de cristais e coloca uma pirâmide em cima dela? O que essa pirâmide vira? Uma usina. Então, quer dizer, coisas que agora a gente tem consciência, né? Do poder do cristal, do poder desses cristais todos que nós usamos. Então, isso já era do conhecimento da Atlântida. Então, muitos desses aparelhos que vêm hoje, até eu quero trazer para vocês, assim, que terminar o processo, né, no meu aparelho novo, e de novo não tem nada, na verdade é uma lembrança, né, que eu trago de uma outra época, de algum lugar, que se não for Atlântida é muito parecido com ele,
e que hoje, junto com o engenheiro da NASA, que prefere não aparecer, né, nós estamos finalizando. E ele é feito também por um ourives quântico. Olha só. Então ele é todo trabalhado, né, manualmente, feito um a um, como se fosse um relógio. Então, esses aparelhos estão salpicando no mundo, tá, como pintas em quem está com sarampo. Tá assim, está esparramando. Por quê? Porque chegou a hora, né, da tomada de consciência. É a hora da tomada de consciência. Então, Era de Aquário é isso, gente. É a informação, a não mentira e a união dos povos através do pensamento. Se não for para o bem, vai ser do jeito que tem que ser. Uma pergunta sobre isso. A gente vê a história da humanidade, 200 mil anos, e é só guerra, basicamente, né? Sim. Inclusive tem um livro que chama História do Mundo para quem tem pressa, muito bom, Sim. que é um passo a passo, que é basicamente guerra a guerra, porque todos os fatos importantes construídos em guerras. E aí a gente tem lá, ó, o Átila ou o Gengis Khan, que mataram muita gente, e depois a gente teve os ditadores modernos também, né? A gente teve o Holocausto, que foi uma matança Horrível. absurda. A gente teve, de repente, um comunismo na Rússia, que matou a longo prazo muita gente. A própria Igreja Católica, com as cruzadas, talvez tenha sido a organização que mais matou gente. Ninguém matou tanto quanto a Igreja Católica. Né? Por que agora eles acharam, não, agora chegou no limite? Isso aí talvez tivesse que ter acontecido mesmo, mas agora é a hora da gente agir. Agora não dá mais para esperar. Mais uma vez, a questão quântica. Eu assisti um filme uma vez, Homens de Preto, e tem um molequinho, um ET, e ele tem um saco de bolinhas. E dentro de cada bolinha daquela é como se fosse como é que fala? Como se fosse um universo. Como se fosse um universo, como se fosse uma galáxia, exatamente. Esse é o nome. Como se fosse uma galáxia. Dentro daquelas bolinhas, ele jogando as bolinhas. Então, naquele momento, eu parei e falei, olha que sacada legal. Né? De repente, é isso mesmo. Nós somos uma célula. Isso aqui tudo é uma célula, uma única célula, ou um átomozinho de um corpo maior. Então, de repente, nós vivemos dentro de um grande corpo. Tá certo? E essa célula está doente. Então, de repente, o corpo sentiu que a célula está doente e vai ter que expelir ela, ou curá-la. Então, mais uma vez, a questão quântica. De repente, nós somos um átomozinho, uma célulazinha, dentro de um grande corpo, tá? E este corpo resolve quando curar essa célula, ou eliminar essa célula. Então, eu acho que essa que é a questão. Porque se você pegar a Europa toda, não tem 1 centímetro daquele chão que não tenha sido lavado por sangue. Não tem 1 centímetro. Se você pegar o Brasil, vamos puxar para nós agora, né? Se você pegar o litoral brasileiro, todo escravagista, tá? Sem contar a invasão contra os índios, né? Porque essa história de matar índio, gente, é muito antiga aqui no país, viu? Muito antiga. Então, então, aquilo ali é banhado cada centímetro de sangue indígena ou sangue da população preta. E mais as guerras de europeus, enfim. Mas ali é muito sangue. Mas era uma época em que... Gente, se você imagina que São Paulo, no final do século XVIII, a cidade de São Paulo tinha 30 mil habitantes, e que na virada do século ela vai para 150 mil e vira o que virou hoje, vocês imaginam que isso é uma coisa que é replicada no mundo todo. Então a população chegou no nível, e nós somos destruidores, nós somos como gafanhotos. A gente vai comendo o que tem pela frente, vai comendo o que tem pela frente. E nós chegamos num tempo que não dá mais para desrespeitar a natureza. A natureza, ela responde. Se você desmata, né? Se você desmata as matas auxiliares dessas montanhas, desses morros, dessas coisas, e constrói, uma hora a chuva vem, encharca e leva tudo. E todo mundo sabe disso, né? Se você desmata a Amazônia,
Se você contamina as águas do rio, você contamina as águas do planeta. E você tira, né, uma produção absurda, né, do que vai limpar, né, a atmosfera, enfim. E o que acontece? Você vai permitindo o desmatamento, né? E eu escuto às vezes uma coisa assim, os Estados Unidos, a Europa se metendo com a nossa mata, mas eles destruíram a deles. Acorda para a vida. Destruiu a deles, vai destruir a sua também, quer dizer, se o cara ali matou a mãe dele, vai matar a sua? Ele matou porque era um bárbaro ali, não sabia nem o que estava fazendo, agora você tem consciência. Então, vai desmatando, vai destruindo, então vai acabando com isso daqui. Eu tenho várias teorias que eu acho que a gente levaria aqui uns 100 anos para conversar sobre isso. Mas será que nós somos daqui mesmo? Será que nós fomos plantados aqui? Será que isso daqui, na verdade, é um cultivo, né, de outros humanos que vieram aqui para testar, para ver como é que a gente se desenvolvia aqui? Né? Deus não tem nada a ver com isso. Deus está acima de tudo isso. Deus dá inteligência. Igualzinho nós estamos fazendo agora, tentando mandar vida para Marte, mandar vida para outros planetas. A gente pode ser um reflexo disso também, da criação de Deus. Pode ser um reflexo disso também. E, de repente, quem comanda isso tudo fala, opa, espera aí, uma guerra agora já não é uma guerrinha de matar 10, 15 mil, não. Uma guerra mundial agora é o seguinte, é o extermínio, acaba com tudo. Acaba com esse planeta lindo. Um monte de gente estúpida, achando que tem alguma verdade, alguma razão, quer acabar com tudo. Então vamos interferir, sim. Vamos interferir. Né? Mas aí tem que tirar essa ideia desse Deus sentado num trono sobre a terra e que tudo aconteceu aqui. Que Deus criou todo o universo simplesmente para nós humanos. Nós temos que sair desse meio comum. Porque esse meio comum, ele é meio que idiotinha, sabe? É como os europeus que achavam que tirando a África e a Ásia não tinha mais nada. Né? E de repente conhece um novo mundo há poucos séculos atrás, coisa de 6, 7 séculos atrás, né? Na verdade 6 séculos atrás. Então a gente precisa pensar assim, o que é que eu não conheço nem mesmo no meu planeta, para começar a achar que o que tem ou não tem no outro planeta. O homem não conhece o que tem no fundo do mar ainda. De vez em quando aparece uma criatura super estranha aí. O homem não sabe o que tem dentro da terra. O homem não sabe o que pode viver ainda no coração de selvas como a Amazônia, como, sabe? As pessoas não sabem. Então, o que vem de fora, então? Então, talvez essa interferência, como você me perguntou, esteja muito ligada até onde nós fomos. Porque uma criança, ela começa a fazer arte assim, ela derruba uma bola onde não pode, daqui a pouco ela começa a derrubar um copo. Aí, se tiver pai e mãe responsável, fala assim, meu filho, chega, senta aqui e fica aqui agora, você não vai sair daqui. Não é assim que a gente faz na casa dos outros? Sim. Pois é. Lógico que tem pai e mãe que falam, querido, não faça isso, e continua fazendo, né? Mas é uma outra questão. Então, tem alguém mais velho do que nós, tem alguém mais experiente do que nós, mais capaz do que nós, com mais conhecimento do que a nossa população mundial, que pode simplesmente estar dizendo assim, chega, é hora. Se você vai buscar toda a pesquisa de extraterrestres, as coisas, de OVNI, essa coisa toda, você vai ver que está ligado à Revolução Industrial, que é um dos ápices que eles começam a aparecer, tem relatos disso. Durante a Primeira Guerra, você vai ter relato disso. Durante a Segunda Guerra, você vai ter relato disso. E nós estamos muito próximos de uma Terceira Guerra. Tá? Muito próximos. Basta uma bobeadinha. É uma bobeadinha, gente. Isso aqui vai virar pó. Então, nós estamos sendo vigiados nesse sentido. Isso também é da Era de Aquário, que sai da questão da tristeza, do sofrimento, é assim mesmo, e vem para a questão da solução. Aquário é a solução. A Era de Aquários é a conversa, é o diálogo, é a comunidade, é a fraternidade, é o amor. Não o amor piegas, o amor verdadeiro.
O amor verdadeiro que vive dentro da empatia. Essas coisas de eras aí são bastante interessantes. A gente só teve essas 2 eras? Não, imagina. Imagina, nós temos conhecimento de algumas eras. Por exemplo, eu já estudo as eras de Leão para cá, Uhum. né? Então, são muitas eras. O que a gente sabe é que cada era traz o seu peso, as suas características bem específicas, né? Então a gente fica muito ligado na era de Peixes e na era de Aquários. Uhum. Por quê? A era de Peixes é a era do sofrimento. Você veja bem, por que que Cristo tem que ser lembrado somente na cruz? Uhum. Eu não consigo. Eu vejo Cristo na cruz, eu entendo o que isso significa, mas eu vejo Cristo em festas, como é relatado nos evangelhos, como é relatado em toda a Bíblia, né? Em festas, eu vejo ele em bodas, transformando água em vinho. Eu vejo ele em populações imensas, transformando, né, pedra em pão, em peixe, enfim. Eu vejo Jesus falando de felicidade, de prosperidade e do poder que nós temos de crescimento. Mas só se lembra da dor. Então, o cristianismo traz para nós um peso muito grande de dor, que eu acho que é o ápice da era de Peixes, é o cristianismo. Tanto é que o próprio sinal do cristianismo são os peixes, né? Então, é a era da dor, é a era do sofrimento. Então, as pessoas aprenderam que o caminho para Deus é o sofrimento, que como Jesus foi crucificado, nós temos que passar pela cruz, todos nós. E, na verdade, isso é uma falácia, né? Isso é uma falácia, porque ele veio para nos libertar, ele veio para que a gente tivesse vida, né? Ele é um avatar maravilhoso, ele é um ser maravilhoso, né? Eu amo profundamente a Jesus Cristo, amo profundamente. Eu acho que os ensinamentos de amor dele vão persistir aqui eternamente, tá? Tem outros avatares também, tem outras pessoas que eu respeito, mas digamos que eu tenho afinidade com Cristo, com Jesus Cristo. Mas a era de Peixes, ela trouxe muita guerra. As igrejas, as religiões transformaram tudo em dor, né? Caça às bruxas. O próprio nazismo é uma cria cristã. Se você for analisar, é uma cria cristã, né? Se você for avaliar, todos os ditadores se dizem cristãos, né? Em nome da família, de Deus e da pátria. Preste atenção. São cristãos. São cristãos que não... Porque Hitler falava isso. Hitler falava isso. E Hitler derreteu as crianças, matou e derreteu as crianças que estavam em hospitais psiquiátricos, e doente psiquiátrico fez sabonete e distribuiu para as próprias famílias. As famílias recebiam uma caixa de sabonete e um bilhetinho que o filho e a filha tinham falecido. E ele falava em Cristo, ele falava em Deus, né? E foi um dos grandes buscadores da espiritualidade, mas para benefício próprio, da bruxaria, da magia. Então, todo ditador que você pegar no mundo, ele é extremamente ligado a uma visão egocêntrica de Deus. Totalmente ligado. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, sabe? Tomar muito cuidado com essas questões. E isso tudo dentro dessa era de Peixes. Então, nós vamos ver as grandes carnificinas, as grandes guerras, Primeira e Segunda Guerra. Primeira e Segunda Guerra, gente, é o que a gente tem informação. Se você pega, por exemplo, as legiões romanas, putz. Você pega as invasões muçulmanas. Vamos combinar que não era brincadeira. Você pega, por exemplo, as guerras santas também em várias partes do mundo. Aconteceu na Índia, aconteceu em tudo quanto foi parte, né? Você até citou hoje, você citar hoje os bárbaros, né? Gengis Khan e tudo mais. Vocês pegam o Adriano. Gente, é um horror o que aconteceu, né? As guerras católicas com os cavaleiros templários matava e saqueava. A igreja enriqueceu muito, né? O fim dos templários foi isso. Eles ficavam tão ricos
que eles, por exemplo, era muito comum você sequestrar um rei, e esse rei depois era pedido, um príncipe, né, uma princesa, era pedido um resgate. E os templários se estrepam aí, porque rei de França é sequestrado. Eles pagam pelo resgate, só que escorria, né? E o rei não tinha condições de retornar esse dinheiro para os templários. Eles criaram a primeira rede bancária do mundo, né, os templários. O que acontece? O rei chega para o Papa, ó, o negócio é o seguinte, vou seguir a Inglaterra, vamos deixar de ser um país católico. E a igreja católica tinha muita grana, como tem até hoje dentro da França. O que a igreja faz? Caça os templários. Entre o dinheiro e os templários, caça os templários. Porque daí esse dinheiro vem para a igreja de qualquer forma e a gente fica de bem, né? Belém, Belém. E acaba os templários. Quer dizer, então sempre foi sobre poder. Se as pessoas entenderem isso, elas vão buscar Deus no espírito, de outra forma. Mas parem de ficar presos a dogmas. Parem de ficar presos àquilo que aquele sacerdote falou no seu ouvido. Ele é um homem dando a interpretação dele, assim como eu estou dando uma interpretação também. Tenham pensamentos próprios. Tá? Gente, conhecimento não vem numa lata igual sardinha, abrir e comer, não dá. Conhecimento vem através de muita busca. De muita busca. Então, a era de Aquário, ela tem esta faceta. A era de Peixes. A era de Aquário, ela vem e fala o que eu estou falando. Vamos pensar juntos? Vamos pensar juntos? Vocês estão brigando por quê? Vamos parar de brigar agora. Deu. Você não vai derrubar mais árvore, não. Você não vai. Isso não vai acontecer. Certo? Porque é uma pretensão humana achar que controla alguma coisa, gente. Nós podemos, sim, ter grandes reviravoltas sobre a Terra para o planeta se curar. Por exemplo, ondas de 60, 70, 80 metros de altura lavando todo o litoral do mundo. E sumir cidades inteiras. Sumir as grandes metrópoles do mundo beira-mar. Virar nada do dia para a noite. Coisa que dali um mês vai ter bichos selvagens, onça, tudo solto nas ruas, onde eram essas grandes cidades. Isso pode acontecer a qualquer momento, porque há um momento sabe, não, eu vou me curar. Então, a Terra tem que se curar como Terra, e nós somos aqui invasores, na verdade. Praticamente invasores. Quando a gente sai do nosso cantinho, nós somos invasores. Como um rato dentro de um saco de milho. O que não come, estraga. Nós estamos fazendo isso aqui. E nós, enquanto uma célula dentro de um sistema maior, planetário, nós estamos uma célula doente. Nós estamos uma célula cancerosa, gente. O que é que nós estamos fazendo com o planeta? Está tudo certo, né? E está tudo certo. Por exemplo, hoje poderia ser baixado um decreto, acabou, destruiu toda a possibilidade de carro movido a petróleo, a combustível fóssil. Poderia hoje, os carros elétricos estão maravilhosos. Tem carro elétrico aí, já na rua aí, que tem aquele sistema de autocarregamento de bateria. Se você andar 80 km por hora, você não gasta nem gasolina. Quer dizer, por que não limita o motor a 80 por hora e vamos trabalhar só num dia? Não? Quer dizer, acaba essa briga de petróleo, acaba essa briga de tudo. Vamos deixar o petróleo para aquilo que a gente não dá conta ainda de fazer sem ele. Mas vamos diminuindo, mas não. É um câncer. Porque isso dá dinheiro, o petróleo dá dinheiro. Olha a Venezuela, a situação que está por causa de petróleo. É um país riquíssimo em petróleo e as pessoas estão passando fome. E todos os países onde roda muito petróleo, vocês vão ter problema de guerra, de tudo. Por quê? Porque o que não tem vai querer tirar de você. Então, tem que ter alguém de fora. É como uma briga de irmãos. Vocês têm irmãos? Tá? Quando se tem irmãos, 3, 4 irmãos, começam a brigar, começam a soltar tapa, tem que vir um adulto e falar assim, opa, aqui não. Separa, dá um beliscão aqui, um beliscão ali. E nós estamos assim, nós estamos nos matando ainda.
E hoje de uma forma pior, né? Porque antigamente, pelo menos, a morte era assim, eu vou te matar, matava. Hoje mata você com palavras, mata você mata você de depressão, mata você por qualquer outra coisa. Porque as pessoas são cruéis, as pessoas perderam qualquer senso de humanidade, de bondade. Eu acredito no ser humano, sabe, meninos? Eu acredito. Porque eu já estou numa altura da vida que eu podia dar uma banana para tudo isso, podia me encostar num sitinho, numa casa de praia, em qualquer parte aí desse mundo e viver muito bem. Eu tenho como fazer isso. Mas eu acredito no ser humano. Então, eu não vim aqui a passeio. Eu não vim aqui a passeio. Então, eu continuo lutando, conversando, trazendo perspectivas, não caminhos. Eu não tenho essa pretensão. Mas só o que eu peço para as pessoas: pensem, reflitam, observem, busque aquilo que se opõe àquilo que você acredita. Busque o que opõe, busca o que diverge, busca novos pensamentos, busque novos caminhos. Que essa é a única possibilidade de crescimento e tem a ver com essa era de Aquário. Eu posso voltar aqui um dia e falar com vocês sobre todas as eras e o que aconteceu em cada era, que é um assunto longo e vai dar uma compreensão maior. Nós podemos ter essa conversa um dia, que eu acho que é uma conversa longa, uma conversa necessária, uma conversa muito interessante, né? Mas o que fica hoje da era de Aquário é isso: acabou a hipocrisia. Ela tem dia, assim como a mentira, e assim como a falta de empatia. Ela tem dia e hora para ser enterrada, porque morta ela já está. Eu quero fazer uma última pergunta. Fique à vontade. Sobre a era de Aquários, a gente acabou entrando nesse assunto e tem mais coisas para tratar. Esse assunto é o que tem a pergunta. Mas até tem outras coisas na pauta aqui que eu vou deixar para alguma outra oportunidade e te perguntar isso. Porque eu sempre achei que quando chegassem aqui os ETs, os extraterrestres, seriam como os portugueses chegando no litoral brasileiro, americano, sim. Arrebentando com tudo, estuprando nossas mulheres e, enfim, coisas horríveis, doenças e tudo mais. Mas, na verdade, eles vêm para nos ensinar. Então, eu queria que você desse um panorama de fatos, assim, de como vai ser essa intervenção, o que a gente pode esperar. Até você tinha comentado, a gente estava conversando antes, você tinha comentado, você falou que vai ser do dia para a noite, que um dia a gente vai acordar e vai se deparar. Vai se deparar, com certeza. Como é que vai ser isso? Porque é o seguinte, isso eu só posso supor, né? Só posso supor. Tem uma passagem em Apocalipse que diz o seguinte: eis que do mar aparece um monstro, e desse monstro com pernas de aço, eu não vou falar em palavras porque eu não vou lembrar agora, evidentemente, mas eis que esse monstro tem pernas de metal, e desse monstro saem outras pessoas caminhando sobre ele, com luzes em volta e tudo mais. É uma nave espacial. Ponto. Isso foi a visão. Isso é uma visão em Apocalipse. E ele fala sobre uma guerra onde voarão milhares e milhares e milhares de gafanhotos, que cada um deles terá um espinho no peito, como se fosse uma agulha. E essa agulha terá endereço certo, que vai acertar a pessoa e vai matar, vai derrubar a pessoa vai morrer. Não é? A gente sabe que existem armas mistas, né? Com biológico e tecnologia, misturando, né? O material com a vida animal, enfim. A gente sabe que já existe isso, já tem baratas híbridas, tem muitas coisas aí. Então, a Bíblia faz uma previsão dessa questão apocalíptica, né? Só que eu creio que toda a evolução tecnológica, ela acompanha uma evolução moral. Uma evolução do que é correto. Porque eu sei que se eu beber água e te der água, nós dois estaremos hidratados. Se eu tirar água, eu mato vocês de sede. Se eu não beber, eu morro de sede. Então, eu acho que a evolução moral não é uma evolução
espiritual, não precisa ser espiritual, mas ela é lógica, né? Não é legal você fazer a coisa negativa. Existe uma teoria de que virão tanto os que vêm ajudar, como pode vir também aqueles que queiram nos sacanear. Isso é possível também, embora eu ache pouco provável, porque a evolução faz com que eles não tenham essa necessidade. A não ser que a gente esteja aqui como gado, né? Uma produção de carne para alienígena. Poderia ser alguma coisa nesse sentido também. Mas aí teriam que negar tanta coisa que eu acredito para falar isso, né? E eu não vou negar a fé que eu tenho em Deus, a fé que eu tenho no universo em prol disso. Então, digamos que eu creio que chegarão sim. Eu creio que a humanidade vai tentar destruir e vai ter resposta. Então, eu acho que não vai ser uma coisa muito suave, não. Porque os índios foram enganados ali com umas bolinhas, com umas coisas, mas não foram todos os índios. Esses foram os mais caiçara, aqueles mais de beira ali. Tenta você entrar em algumas áreas da Amazônia hoje e invadir uma aldeia. Você vai ser envenenado antes de você piscar. Você vai ser morto. Porque eles não aceitam invasão. Então, na verdade, houve vários tipos de invasão, né? Invadiram pelo Nordeste ali, né? Que até hoje tem a presença, né? de descendentes desses estrangeiros que vieram da Holanda, vieram de todo canto, pelo Nordeste. Você vai ter aqui, mais para São Paulo, aqui também. Aqui em São Paulo, então, a piada, né? Que eu vi uma vez uma matéria. Matéria não, eu li um livro em Ubatuba. Então, a biblioteca em um livro. E dizia assim: e eis que chegou, né, o Frei, não sei das quantas, com seus cabelos dourados, os olhos azuis, um anjo, e foi abusado pelas nativas. Abusado pelas nativas, tá. Ele não traçou as nativas, não, né? Ele foi abusado pelas nativas. Então, tem uma visão muito distorcida também, né? Índio não era tão bobo assim. Deve ter tido uma carnificina horrorosa para eles entrarem. Não acredito em acessório de bolinha. Não acredito mesmo. Tá? De conta colorida, não acredito. Deve ter sido um abuso, como eles foram no mundo inteiro. Os espanhóis chegaram, por exemplo. A gente fala às vezes dos portugueses, graças a Deus que foram os portugueses, né? Os espanhóis chegaram, por exemplo, em civilizações como a Inca, como a Maia, tal. Eles destruíram tudo, mataram, queimaram, acabaram, eles destruíram a cultura. Não tem pior do que os espanhóis nisso. E os ingleses, né? Eles destruíram tudo. Onde eles chegaram, eles destruíram tudo, para não sobrar história. Né? Nem os romanos fizeram isso. Os romanos preservavam a religião, preservavam tudo. Mas os espanhóis, os portugueses e os ingleses, não. De jeito nenhum. Ninguém fala, por exemplo, das guerras que tiveram entre católicos e evangélicos, inclusive nos nossos mares. Os evangélicos destruíam navios cheios de padre, e padre destruía navios cheios de pastores. Olha que maravilha, né? Então, isso tudo aconteceu aqui. Então, eu acredito que vai ser a mesma coisa. A invasão vai ter uma reação. Porque é o medo diferente, né? É o medo diferente. E vão chegar como barcos e vão nos levar nesses barcos, né? E nós vamos ter um upgrade aí de consciência. Positivo? Acredito que sim, porque eu acho que... Eu vou te falar uma coisa para vocês aqui agora, que talvez vocês fiquem até assustados comigo. Talvez se chegasse uma meia dúzia de naves, sim, e fizesse um arregaço aqui, talvez a gente aprendesse como população, como seres humanos, a nos unir. Que nós somos uma coisa só. Só tem um jeito de vencer. É da união. Quem sabe? Né? Quem sabe a gente precisa disso mesmo. Talvez chegar uma meia dúzia de naves aí e fazer uma anarquiazinha aqui. Certo? Talvez seja isso. A gente precisa aprender. Talvez aí surja, né, um poder central na Terra. Eu creio nisso. A gente tem que parar. Antigamente era a minha tábua, sua tábua. Depois era a minha aldeia, sua aldeia. Depois era a minha comunidade, sua comunidade. Depois meu país, seu país. Então essa divisão que a gente tem
essa divisão que a gente tem. Vocês conhecem coisa mais enjoada que americano? Um dia desse eu levantei num voo, eu estava na frente, assim como ele. Eu tentei pegar minha mala, ele pegou em mim e fez assim, pediu para eu parar, para ele pegar dele. Eu falei, não. Aqui não. Falei, você está no meu país, você está no mesmo lugar que eu tenho o mesmo direito que você. Não toque em mim. Porque se eu tocar em você no seu país, eu sou preso. Então, não toque em mim. Você respeite o meu país e a minha cultura. Pronto, falei no meu inglês macarrônico, certo? Mas ele entendeu, ele voltou e sentou. Então o que foi? Isso foi falta de humildade? Não. É pra gente, a gente tem que botar um limitezinho, né? Porque senão eles vêm aqui e tomam conta. Então nós já temos isso aqui no Brasil, não precisa vir no país, no mundo, não precisa vir um ET. Nós temos os próprios terráqueos, que se a gente dá uma bobeada, eles vêm aqui e mandam na gente. É assim que funciona. Então, talvez chegando uma nave dessa, umas naves dessa e dando um esfrega, e a gente entender que nós somos todos irmãos, independente de cor, raça, credo, acaba essa palhaçada, essa presepada que virou o mundo. Onde todo mundo quer ter razão, desistiram de ser felizes, né? E empatia é um nome que só lembra empada. Tá? Empatia é um nome que não se usa mais, uma palavra que não se usa mais, um sentimento que não se usa mais, ninguém tem empatia por nada. É isso, o recado tá dado aí, hein? Você que tem empatia. É bom ter empatia, não empadinha, né? Como diz exatamente. o Ivan aqui. Olha, eu convido você mais uma vez para ir visitar o nosso canal Projeto Farol. O Ivan Martins está lá todas as sextas-feiras. Vários apresentadores estão lá todos os dias também. Dá uma investigada, procura lá, dá uma olhada nos cortes também para você ver o que te fascina mais, para você dar uma assistida. Garanto que todos os episódios são de altíssima qualidade, tá certo? Muito obrigado por assistir a gente até aqui. Deixa o seu like, segue a gente. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.